presidente do Cuiabá foi um baita pau no cu. O que o Fred Luz fala na entrevista pro André Hernan, eu queria fazer alguns destaques, tá? Ele me parece um cara extremamente lúcido, é um cara que me parece competente, é um cara que tem uma experiência de já ter passado aí por processos de reestruturação de clubes. Ele até fala, né? Flamengo, Cruzeiro, eu nem sabia que ele tinha passado pelo Cruzeiro. Então é um cara que tem propriedade para falar. Só que me incomoda o Corinthians estar na situação que tá, e eu sei que alguns torcedores vão discordar, e tá tudo bem. Me incomoda ver o CEO do Corinthians vir a público basicamente falar assim, ó, ou renegocia ou a gente não vai pagar nessas condições, porque o que ele disse foi isso. O Corinthians hoje não tem condições de arcar com todos os compromissos e suas respectivas datas a curto prazo, incluindo a dívida do Cuiabá. Então ele basicamente diz assim, o Cuiabá vai ter que aceitar renegociar. O que é um processo natural dentro de um clube que passa por dificuldades. Só que me incomoda, cara. Me incomoda. Às vezes o torcedor fala, mas ele foi sincero. Mas ele falou o óbvio. Cara, mas assim, tem coisas que eu acho que não precisa ser dito. Tem coisas que, na situação que o Corinthians está, não ajuda em nada ele vir a público dar esse tipo de declaração. Eu já vi um monte de gente repercutindo essa fala dele, dizendo que ele foi cara de pau, dizendo que, olha aí, ó, o Corinthians tá dizendo que não vai pagar mesmo, tá ligado? Olha aí, o CEO do Corinthians vem a público dizendo que ou renegocia ou não vai receber, que foi mais ou menos isso que ele falou, né? Que o Corinthians não tem condição de pagar. O que é um absurdo, né? Se você analisar na prática, a dívida com o Corinthians, a dívida do Corinthians com o Cuiabá é desse ano, independentemente do Fred Luz não estava, a gente está falando de Corinthians, né? Hoje, em outubro de 2015, ó, hoje, outubro de 2024, o CEO do Corinthians está vindo a público dizendo que não pode pagar uma dívida que a gente contraiu esse ano, né, por causa do fluxo de caixa. O Corinthians não tem dinheiro para pagar todas as contas, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que nós não podemos deixar de falar, não podemos concordar. Repito que o Fred Luz não tem culpa, porque ele já assumiu a situação desse jeito, mas isso prova também como a administração do Augusto começou 2024. Quantas e quantas críticas nós não fizemos, eu, o Jardel, né, e o torcedor, calma, né, deixa o cara trabalhar, mas tá aí. Tem a situação do Rojas, que a gente não sabe o que vai dar. Então, assim, a gente não pode deixar de separar as coisas. O presidente do Cuiabá foi um baita pau no cu. O presidente do Cuiabá tá desrespeitando o Corinthians, fazendo o que fez, falando como falou. Ele tem todo o direito de cobrar. Todo o direito de cobrar. Todo o direito de cobrar, de defender o seu, tá? Mas falar que o Corinthians tá dando um golpe no Campeonato Brasileiro é piada de mau gosto, né? É piada de mau gosto, mas você vê parte da imprensa se alimentando disso e se divertindo com isso, tá ligado? Então, assim, me incomodou a fala do Fred Luz. Repito, é um cara lúcido, é um cara que aparentemente tem condições de ajudar e fazer com que o Corinthians se torne financeiramente mais saudável a curto prazo, a curto, médio prazo. E isso não implica que o clube precise pagar todas as dívidas de uma só vez. Não é isso, tá? Mas me incomoda ele vir a público falar que ou os credores aceitam renegociar ou não vão receber. Então, assim, eu não acho que é o tipo de declaração que precisava ser dada, de verdade. Não acho que ajuda em nada a instituição, mas é uma realidade. É uma realidade do clube. O Corinthians está, quando você tem muita coisa para pagar, você tem que priorizar. O Corinthians está priorizando, por exemplo, não atrasar salário. É importante para fazer o time de futebol girar. Isso é importante, né? Agora, não vai pagar todo mundo, não vai pagar todo mundo. E digo mais. O presidente do Cuiabá com essa palhaçada, eu colocaria ele no final da fila. Foda-se. Ele que acione a FIFA, ele que vá atrás dos seus direitos. Eu acho que o Corinthians
dentro do que diz a lei, tem que pagar o Cuiabá por último. Foda-se. Bruno Souza, o que ele fez foi pedir compreensão dos credores, porque o Corinthians não tem condições de pagar todos de uma vez só no curto prazo. Eu entendi, Brunão. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer, mas eu não gostei dele dizer. É só isso. Tá ligado? O Corinthians já tá sendo aí massacrado pela mídia, tá? E já estão usando isso de novo, como se ele fosse um cara de pau, como se o CEO do Corinthians não tem vergonha nenhuma de vir a público dizendo que não vai pagar, dizendo que se não... Sabe, Bruno? Pra mim é desnecessário. E o torcedor que fala assim, mas ele foi sincero, foi transparente, falou a verdade. Foi sincero, foi transparente, falou a verdade e pra mim não precisava. Foi desnecessário, na minha visão, tá? Na minha divisão. Vocês podem discordar de mim à vontade, tá? O Felipe botou aqui, ó, e os antes estão usando isso pra atacar mais ainda a vida do Memphis. É isso, cara, mas Felipe, não é só antes, né? É jornalista, cara. Jornalista. Tem um palhaço aí, que eu não vou falar o nome, que cobre o Flamengo, que já fez videozinho no SBT ironizando isso, tá ligado? É tudo que eles queriam. É tudo que eles queriam, tá ligado? Então, eu não acho que o Corinthians deveria dar esse motivo, tá ligado? Eu acho que o momento do Corinthians é de trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Presidente do Cuiabá que estiver achando ruim, acione a CBF, acione a FIFA, acione quem ele quiser e vamos tocar a vida, tá ligado? E o negócio também é assim. Eu assumo um compromisso, eu não arco com esse compromisso, eu não arcando com esse compromisso, existem implicações jurídicas, existem multas, existem taxas, né, que você pode ser cobrado e segue a vida. Segue a vida. Eu vivo de aluguel, eu pago R$1.000 de aluguel, se eu não pagar, eu tenho que pagar 1.200. O segundo mês, se eu não pagar, eu tenho que pagar 1.200, ou seja, já são 400 de juros. E o terceiro mês eu não posso atrasar. Pronto, quando estiver perto de fazer o terceiro mês, eu pago e vou administrando a dívida. É isso que o Corinthians tem que fazer. É isso que precisa fazer. Agora, tem outro ponto, tá? Tem outro ponto que o pessoal tá alertando aqui. É muito estranho, cara. É muito estranho esses ataques que o Corinthians tem sofrido, tá ligado? É muito estranho. Porque pensa. E outra coisa que eu queria falar até nominalmente, porque o Vessone é um cara que tem batido bastante, tem trabalhado bastante em defender o Corinthians. O Vessone, e eu vejo muita gente replicando essa ideia, se eu não me engano, acho que até o Jardalzinho domingo falou algo nesse sentido de forma um pouco mais superficial, só deu uma passada, mas tem um argumento aí desse lance do Cuiabá que eu não gosto, tá? É quando a gente fala assim, o Corinthians emprestou o Cafu, o Corinthians deu o Walter, o Corinthians emprestou um monte de jogador pro Cuiabá, e agora o Cuiabá tá fazendo isso. Pessoal, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Corinthians, quando fez o que fez com o Cuiabá, e eu não tô aqui descartando que possa ter favor, eu não tô aqui descartando que possa ter dirigente que seja amigo, nada disso. Mas quando o Corinthians empresta o Jonathan Cafu pro Cuiabá, o Corinthians não tá emprestando o Jonathan Cafu pro Cuiabá porque o Cuiabá é amigo. O Corinthians tá emprestando o Jonathan Cafu pro Cuiabá pra se livrar do Jonathan Cafu. Tá ligado? Então, não tem essa de que, quando o Corinthians pagou parte do salário do Jonathan Cafu pro Cuiabá, o Corinthians era bonzinho pro Cuiabá. E agora não tem nada a ver, cara. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Se o Corinthians conseguir utilizar o Cuiabá como um parceiro, como ponte, como um clube ali que você conseguia desovar alguns jogadores, o próprio atacante Marquinhos que nós citamos aqui, o lateral direito Matheus Alexandre, que nunca vestiu a camisa do Corinthians, zagueiro Marlon, o Walter foi para lá em definitivo, o próprio Jonathan Cafu, o atacante André Luiz, ex-Ponte Preta,
Todos esses jogadores que o Corinthians fez negócio com o Cuiabá, o Corinthians não fez negócio para ajudar o Cuiabá. O Corinthians fez, ou pelo menos deveria ser, defendendo a si próprio. Bom, o Jonathan Cafu eu não consigo alocar para ninguém. Cuiabá, quer o Jonathan Cafu de graça, pagando parte do salário? Beleza. Então não é favor, cara. Então, eu discordo um pouco desse discurso de que, o Cuiabá, quando foi parceiro do Corinthians, ninguém reclamava. E isso não existe, cara. Isso não existe. Isso não muda nada o fato de que o Corinthians está devendo o Cuiabá. E que o Corinthians não deve dever o Cuiabá. Mas acontece. Outro detalhe que o pessoal tá alertando aqui no chat, que esse presidente do Cuiabá seria muito próximo do Andrés e da Renovação e Transparência. E foi com eles que todos esses acordos foram feitos. Walter Matheus Alexandre, Marlon, Jonathan Cafu, André Luiz e etc, né? E que agora, né, como o Augusto é oposição, ele estaria ajudando a bater no Augusto em prol da renovação e transparência. Não duvido. Não duvido. Não duvido. De verdade. Não duvido. Mas aí também eu não tenho como falar sobre aquilo que eu não tenho como provar. Mas duvidar, não duvido nem um pouco, tá? Então assim, o CEO, o Fred Luz, explicou isso. O Corinthians está ali priorizando os seus pagamentos. E a gente já tinha falado sobre isso, né? Quando você assume uma empresa, um negócio, onde você tem muita dívida para pagar agora, que é a famosa dívida a curto prazo, não tem o que fazer. Você tem que renegociar. Não tem o que fazer. Cuiabá, eu te devo 10 milhões. Eu te devo 10 milhões para pagar, né, no mês 8. Cara, não vou te pagar. O que é que você prefere? Você prefere acionar a FIFA. Você prefere acionar a FIFA. E, né, ter todo o trâmite para ganhar isso daqui 2 anos? Vamos fazer um acordo aqui? Vamos fazer um acordo desses 10 milhões? Posso te pagar 2 em janeiro? Mais 2 no meio do ano que vem? Mais 2. Tem que fazer um acordo. Tem que fazer um acordo. Ou então o Cuiabá que siga o seu caminho de fazer o que tem que ser feito, de correr atrás como tem que correr atrás. Agora, esse discurso que o Corinthians tá dando golpe, cara, é bizarro. Bizarro. E acho que o Corinthians não pode aceitar isso de forma passiva, tá? Mas sim, o Corinthians está passando por uma dificuldade, faz parte. Mas a gente vai sair dessa, eu tenho certeza que o Coringão vai reagir em breve. Ó, a Natália, eu acabei não lendo, tá, Natália? Desculpa, é porque quando eu tava desenvolvendo aqui meu raciocínio, eu acabei nem olhando tanto pro chat, tá? Mas pra mim você foi perfeita, tá, Natália? O Corinthians fez negociações ridículas com o Cuiabá pra se livrar de contratações ridículas que ele mesmo fez. Sensacional, Natália. O seu comentário, ele é perfeito. Eu deveria, inclusive, ter lido durante a minha explanação. Uma pena não ter lido você. Uma pena.